Olá, vamos à correção do exercício aqui. Então, esse aqui é o exercício do oitavo ano, atividade 5. Vamos à primeira questão. Então, na primeira questão aí está dizendo o seguinte: com cinco homens, vou marcar aqui, ó, com 5 homens e 5 mulheres. Aí a pergunta é: de quantos modos se podem formar um casal? Então, se eu tenho 5 homens e 5 mulheres, a questão quer saber quantos casais eu posso formar com isso aí. De quantos modos diferentes eu posso formar esse casal. Então vou colocar aqui, ó, homens. E aqui eu vou colocar mulheres. Então, vê só. Eu vou colocar aqui que os homens sejam o homem A, o homem B, o homem C, o homem D e o homem E. Aí você pode até batizar Antônio, Batista e assim vai. E as mulheres eu vou colocar que as mulheres podem ser a mulher 1, 2, 3, 4 e 5. E eu quero saber de quantas formas eu posso formar esses casais, não é isso? Então, ó, esse homem aqui, o homem A, ele pode formar um casal com a mulher 1. Ele também pode formar o casal com a mulher 2. Ele pode formar um casal com a mulher 3, com a mulher 4 e com a mulher 5. Então, quantas possibilidades eu vou ter de casal aqui? Então, eu vou colocar aqui na frente. Vou escrever aqui. Casais. Então, só com A eu vou ter o homem A que pode formar um casal com a mulher 1, o homem A que pode formar um casal com a mulher 2, o homem A que pode formar um casal com a mulher 3 e assim vai. Então, só aqui eu tenho quantas possibilidades de casais? 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar a quantidade aqui embaixo. 5. Só que tem um detalhe. Eu estou vendo as possibilidades de casais. Então, se o homem B resolver formar um casal com a mulher 1, é outra possibilidade. Se o homem B resolver formar um casal com a mulher 2, com a mulher 3, então eu vou ter também as possibilidades de B. E B pode formar com a mulher 1, com a mulher 2, com a mulher 3, com a mulher 4 e com a mulher 5. Então, quantas possibilidades eu vou ter aqui também? 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter mais 5 possibilidades. Aí eu pergunto para vocês, o homem C, ele pode formar o casal, as possibilidades. Então, ele vai poder formar o casal também, com a mulher 1, com a mulher 2, 3, 4 e 5. Então, pode ver que vai seguir a mesma sequência. Então, eu vou ter quantos casais aqui possíveis com o homem C? Também 5. E agora com o homem D. Segue a mesma ordem. D1, com a mulher 2, com a mulher 3, com a mulher 4 e com a mulher 5. Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades também. E para o casal E, para não ficar sendo repetitivo, para o homem E aqui, vai ter também a mulher 1, 2, 3, 4 e 5, que vai ter também 5 possibilidades. Aí vejam só, para cada homem aqui eu tenho 5 possibilidades de formar casais com mulheres. Tenho 5 mulheres diferentes para cada homem. Então, para saber esse total, é só eu fazer o seguinte. O total de possibilidades eu vou somar 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Então vai ser 10, 15, 20. Aqui eu vou ter um total de 25 possibilidades. Aí alguém já vai querer me dizer aí, isso aqui dá trabalho demais. Aí vê só, por que é que chama de princípio multiplicativo e o professor explicou
na aula. O princípio multiplicativo ele se fundamenta no seguinte: quantos homens eu tenho aqui? 5. Quantas mulheres eu tenho? Também eu tenho 5. Então é simplesmente eu pegar essa quantidade de homens aqui e multiplicar pela quantidade de mulheres. 5 vezes 5, eu vou ter um total de 25 possibilidades. Então, eu tanto posso fazer de maneira distributiva, que eu estou fazendo aqui todas as possibilidades, como eu posso utilizar o princípio multiplicativo. Se eu tenho 5 homens e 5 mulheres para formar um casal, eu vou ter 5 vezes 5, 25 possibilidades. Então, a letra D. Tá aí a resposta. Pronto, vamos agora para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos o seguinte. Adriano deseja formar um conjunto de calça-camiseta para vestir-se. Então, ele quer um conjunto calça. Um momentinho. Ele quer um conjunto com calça e com camiseta. Aí, para vestir-se. Se ele dispõe de 4 calças, vou circular isso aqui, ó. 4 calças e 6 camisetas. São essas informações que eu vou precisar para escolher de quantos modos pode formar o conjunto. Então, vamos lá. Foi fornecido aí que ele tem 4 calças. 4 calças e 6 camisetas. Pronto, sabendo dessa informação, aí eu pergunto, ele vai precisar aí para se vestir de quantas calças para esse momento aí? Ele vai precisar só de uma calça. E ele vai precisar de quantas camisetas? Também só uma. Só que ele tem 4 calças e ele tem 6 camisetas. Aí a pergunta é, de quantas formas diferentes ele pode formar esse conjunto? Então, se você lembrar e usar o princípio multiplicativo, 4 vezes 6, 24. Quem quiser fazer por extenso, quem quiser tentar e ver as possibilidades, vamos colocar aqui, ó, calça. Aí ele tem a calça, vamos supor que ele tem a calça A, B, C e D. 1, 2, 3, 4. E a camiseta? Vou colocar aqui, camiseta. Aí ele tem a camiseta 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para essa calça A, ele tem a primeira camiseta, ele tem a segunda, ele tem a terceira, ele tem a quarta, a quinta e a sexta. Como é que ficaria? Então, para a calça A, camisa 1, calça A, camisa 2, calça A, camisa 3, calça A, camisa 4, calça A, camisa 5 e calça A, camisa 6. Para a calça B, ele também vai ter a camisa 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso aí a gente vai fazer com todas, né? Então, fiz com A aqui, ó. Para a calça A ele vai ter as 6 camisetas. Para a calça B ele vai ter as 6 camisetas. Aí você vai para a calça C. Aí C1, C2, C3, C4, C5 e C6. Ainda falta a calça D. Então, D vai ter a 1, a camiseta 2, a camiseta 3, a camiseta 4, a camiseta 5 e a camiseta 6. Aí vem. Você vai ter aqui para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar aqui 6 mais 6 da B mais 6 da C
mais 6 da D. Aí você só faz somar 6 mais 6, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 6, 24. Então, é uma atividade que você tem duas escolhas. Ou você lembra desse princípio multiplicativo aqui, ó. Você pega a quantidade de calças e multiplica pela quantidade de camisetas e está aqui o resultado. Ou então você faz dessa forma que eu fiz aqui embaixo. Então a resposta vai ser letra D aqui, ó, número 24. Vamos agora à questão número 3. Então a terceira questão é essa aqui, ó. De quantas maneiras podemos escolher um chefe? Vamos marcando aqui. Então ele quer escolher um chefe, um tesoureiro e um secretário. Aí, para um clube que há 5 candidatos a chefe, 10 candidatos a tesoureiro e 8 candidatos a secretário. Então, vamos lá. Ele vai querer, vou colocar uma linhazinha aqui, ó. Ele vai querer um chefe, ele vai querer um tesoureiro e vai querer um secretário. Vamos fazer de conta que isso é um S. Então, vê só. Então, ele tem 5 candidatos a chefe. Então, aqui em cima do chefe eu vou colocar 5, porque ele tem 5 opções. Para tesoureiro, ele tem 10. E para secretário, ele vai ter 8. Então, por isso que é bom a gente lembrar desse princípio multiplicativo. Por quê? Para eu saber a quantidade de possibilidades, é só fazer o seguinte. Pego esses valores que estão aqui em cima, colocar um pontinho, e eu vou ver quais as possibilidades que eu tenho. Com esse povo todinho aí, 5 candidatos a chefe, 10 candidatos a tesoureiro e 8 candidatos a secretário, quantas possibilidades eu tenho de formar esse time aí, né? De representantes para a chefia. Então, se você lembrar desse princípio, é só você fazer 5 vezes 10, 50, e 50 vezes 8, ou seja, 5 vezes 10 vezes 8. Vê como é que facilita a vida da gente. 5 vezes 10, 50. 50 vezes 8, eu acho que são 400. Vamos confirmar aqui, né? 50 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. 400. Então, vê como eu ganho tempo. Mas se alguém quiser, né? Você nomeia os chefes. Chefe A, chefe B, são 5. Candidatos a chefe, chefe C, chefe D e chefe E. Aí o que é que você vai fazer? Você vai colocar 10 candidatos aqui a tesoureiro, de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim vai. Colocar aqui em cima 9, 10. E você vai ligar o chefe 1 ao tesoureiro 10, o chefe 1 ao tesoureiro 9. E vai fazer essa escadinha todinha. E depois, quando você concluir isso aqui, você vai ligar a quem? Aos 8 candidatos a secretário. E depois você soma tudo. Agora eu não estou muito afim de fazer isso tudo não, porque imagina você encontrar 400 possibilidades. Você desmembrar isso aí tudinho dessa maneira que eu estou mostrando. E tem um detalhe. Quando é um número muito alto, a chance da gente errar é enorme. Então, eu aconselho você fixar esse princípio aqui multiplicativo para a gente ver a quantidade de possibilidades. Então é só marcar aí a letra C. Vamos agora à questão número 4. Então, a questão número 4 é essa daí. Ó. Um restaurante prepara 4 tipos de pratos. 4 tipos de pratos quentes. Aí, 4 tipos de pratos quentes. Tá aqui, ó. Frango, peixe, carne assada, salsicha. Ele colocou aqui que ele prepara também 2 tipos de salada. E ele prepara 3 tipos de sobremesa. Aí, vamos lá.
E ele especifica, né? Os 4 tipos de prato: frango, peixe, carne assada, salsicha. Os 3 tipos de sobremesa: sorvete, Romeu e Julieta e frutas. Então ele quer saber aqui o seguinte: de quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa. Então vamos lá. Ele quer que a gente organize aí de forma que tenha um prato quente, vou colocar aqui PQ, uma salada e uma sobremesa. Vou colocar aqui sobremesa. Então, quantas possibilidades de prato quente nós temos? Está aqui, ó, 4 tipos de prato quente. 4. Ele coloca aqui 3 possibilidades de sobremesa. Sobremesa nesse aqui que eu coloquei, ó, 3. Aliás, aqui seriam as saladas, desculpa. Deixa eu só fazer uma correção aqui. As saladas que ele tem aqui são 2. E sobremesa, saladas são 2 e sobremesa são 3. Então, se você lembrar do princípio multiplicativo, 4. Se aqui eu tenho 4, no outro eu tenho 2 e no outro eu tenho 3, é só eu fazer 4 vezes 2 vezes 3. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. Aí assim, é o que eu falei para vocês na outra questão. Se a quantidade é pequena, dá para a gente fazer. Ó. Os pratos quentes: frango, peixe, carne assada e salsichão. Aí ele colocou as saladas. Aí ele coloca salada verde e salada russa. Aí você pode fazer esse por esse por esse. Aí vai ficar o frango com a salada verde, o frango com a salada russa. 2 possibilidades. Você vai fazer esse com esse com esse. Desmembrar isso aqui tudinho, juntando com esses 2. Quando você terminar, você pode fazer isso aqui com as sobremesas, que as sobremesas são sorvete, Romeu e Julieta e frutos. Aí o resultado disso aqui tudinho você vai fazer com esse aqui. Ó. Esse com esse com esse. Quando você terminar de destrinchar isso aí tudinho, você vai encontrar 24 resultados. Então, um número pequeno assim ainda é até possível da gente fazer assim. Mas quando pega uma questão igual à anterior, você não vai conseguir fazer. É um número muito grande. E até faz, mas leva muito tempo. Então a resposta dessa daqui vai ser 24. Só marcar aqui. Então, simples, mas se você for fazer desmembrando assim, vai dar um bom trabalho para você. Pronto, e agora vamos à quinta e última questão. Essa questão aqui eu diria que ela dá um pouquinho mais de trabalho a gente e precisa de bem mais atenção. Então, vê só. Nessa daqui ele diz o seguinte: um casal e seus 4 filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Se todos os filhos devem ficar entre os pais, de quantos modos distintos? Quando ele usa essa palavra distintos aqui, a gente tem que entender de quantos modos diferentes, sem repetição. Os 6 podem pousar para tirar a foto. Então vamos ver aqui. Então ele diz que um casal e seus 4 filhos. Tem um casal e 4 filhos aqui. Aí ele diz também, ele quer saber de quantas maneiras eles 6 podem se posicionar para fazer essa foto. Então, se são 6 pessoas, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Aí tem um detalhe. Ele diz que é um casal e seus 4 filhos. E tem outra informação aqui que diz o seguinte: se todos os filhos devem ficar entre os pais. Olha a pegadinha dessa questão. Então, se os filhos têm que ficar entre os pais, obrigatoriamente vai ficar o pai aqui. E se o pai ficar lá no início, a mãe vai ficar aqui no final. Aí aqui nós podemos organizar os filhos, não é isso? Quantos filhos são? Nós temos 4 filhos. Então, quantos filhos diferentes eu posso colocar aqui? Vamos colocar os filhos aqui. A, B, C e D. Então, quantos desses aqui eu posso colocar aqui na frente? Então, eu posso colocar qualquer um dos 4. Aí eu coloco 4 aqui, ó, porque eu tenho 4. Aí supomos que eu coloquei o filho D aqui na frente. Sobraram quantos para ficar aqui no segundo? Pode ser o A, o B ou o C. Por isso que aqui eu coloco 3. Por quê? O D já está aqui na frente. Mas eu não sei se foi o D. Pode ter sido o A, o B ou o C. Aqui ficaram 3. Só que vamos supor que eu coloquei aqui o filho C. Sobraram quantos para ficar aqui agora? 2. Digamos que eu coloquei o filho B. Mas eu não sei. Pode ser qualquer um. Então, sobraram quantos para ficar nesse aqui? Apenas um. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vê uma questão desse tipo. Porque não tem como eu colocar, vamos supor que A seja Antônio, Antônio aqui para ficar perto do pai. Vai ter como eu colocar Antônio aqui de lado de Antônio. O Antônio perto da mãe, se ele já ficou aqui. Não tem como. Se não tem como, então eu vou ter que ir reduzindo. Eu vou ter que ir tirando esse filho que já foi posicionado. Aí como é que eu vou saber a quantidade de possibilidades? Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho 1. Já deixei a dica para vocês quando eu marquei aqui. Então a gente viu no princípio multiplicativo que para eu saber o total de possibilidades, é só eu fazer o quê? Multiplicar isso aqui. Ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Como eu gosto de facilidade, eu vou no inverso. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Então eu tenho aqui 24 possibilidades. Só que tem um detalhe. É só eu vir aqui e marcar a letra A, né? Tá aqui o número 24. Só que tem um detalhe. Ele diz que os filhos têm que estar entre os pais. Mas vocês lembram que eu disse, eu coloquei o pai aqui na frente, eu fixei o pai aqui e fixei a mãe aqui no final. Mas quem me garante que a mãe não pode estar no primeiro banco e o pai no último? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Então, existem duas possibilidades, ou o pai ou a mãe no início. Eu pego esse resultado dos 24 aqui. Essas 24 aqui são as possibilidades com o pai. Com a mãe na frente, eu vou ter mais 24. Aí eu faço 24 mais 24 igual a 48. Ou então, eu utilizo o princípio multiplicativo. Eu tenho 24 possibilidades, mas só pode ficar o pai ou a mãe na frente. Então, eu vou multiplicar por 2. 24 vezes 2, 48. Então, você pode usar esse raciocínio aqui para somar, ou usar o princípio multiplicativo e fazer a multiplicação e encontrar os 48, que a resposta vai ser aqui a letra B. Inicialmente, esse assunto vocês podem achar um pouquinho chato, mas isso aí é bem simplesinho e vocês vão gostar muito mais à frente, quando a gente trabalhar mais questões, que a gente se familiarizar mais com esse assunto. Isso aí vai estar muito presente na vida de vocês. Espero que tenham gostado e conseguido corrigir o exercício. Só lembrando, está fazendo a correção, dá uma paradinha no vídeo, copia a resposta, depois você adianta.
Assiste uma, duas vezes, quantas forem necessárias, que vai melhorando se você assistir mais vezes. Tchau e até a próxima.